De hoje eu vou ensinar vocês a como operar com o volume Fênix. Tem gente que tem muita dúvida ainda do nosso operacional, como é que funcionam os indicadores, então estou trazendo uma série de vídeos ensinando a utilizar cada indicador da melhor forma, beleza? Então, eu já peço a vocês, deixa aquele like, se inscreve no canal, que hoje você vai aprender a como pegar as melhores operações com confirmação do volume Fênix dentro do seu profit, beleza? Galera, sem enrolação, já vou ensinar como é que funciona aqui o volume Fênix. Você que ainda não tem o nosso indicador, que você não tem o volume Fênix, tem interesse, gostou desse vídeo, assista até o final para aprender como é que funciona. E só se você tem interesse, é só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que eu mando a versão teste de 3 dias para vocês. Mas assista o vídeo até o final para você entender o operacional, para você entender como é que funciona o indicador. Beleza? Vou deixar também link na descrição com link para você comprar, adquirir direto, ou se você pode chamar no Telegram, no WhatsApp, beleza? Galera, lembrando que o Operacional Fênix não é só o volume, oscilador, regra de coloração. Ontem eu postei vídeo aqui no canal, vou estar deixando o cardzinho aí em cima, do operacional de continuação de tendência utilizando as médias móveis e a regra de coloração. Vamos dar uma olhadinha só de como é que foi hoje, com essa estratégia que eu passei no vídeo de ontem. Beleza? Nós temos aqui as médias móveis, ó. O gráfico aqui está carregando a regra de coloração. Então aqui, galera, ó, quais foram as entradas que nós tivemos hoje? Aqui o preço ficou abaixo da média de 200, teria que aparecer aqui o quê? Uma venda. E como é a venda, parou de ficar verde, a gente venderia. Parou de ficar verde aqui. Veja que aqui eu estou acima da média de 200 e a média de 50 ela está junto da de 200. Então, lateralização, beleza? Veja que aqui ele manda fazer venda, aqui manda fazer compra, mas aqui a gente não trabalha na lateralização. Eu ensinei isso aqui no vídeo do indicador. Então, essa região aqui de lateralização, eu falei também que você pode trabalhar com suporte e resistência. Tranquilo? Aí o que aconteceu, galera? Depois ele começou a ganhar um movimentozinho de alta. E aqui, nesse momento, o preço ficou acima da média de 200. Ó. Veja que em nenhum momento anterior a gente conseguiu ter gatilhos. Porque aqui para de ficar verde, mas a média não, o preço não está abaixo da média. Aqui ele parou de ficar vermelho. E aqui eu estou acima da média de 200. E o que eu tenho aqui? Uma LTA. Olha que entrada compradora linda na continuação de tendência. Rompimento aqui dessa região de lateralização, ó, e a continuação do movimento de alta. Beleza? O preço faz correção. Olha aqui. Média, o preço está acima da média de 200. Mandou comprar, a gente faz a compra. Cadê? Fez a compra aqui. E você poderia conduzir o trade, como eu já ensinei, ó, até parar de ficar verde. Aqui deu 300 pontos, mas se você sai da operação através de Fibonacci, você conseguiria pegar pelo menos 400 pontos aí, bem tranquilo. E aqui a mesma coisa, ó, como foi uma região importante, ele veio fazer falso rompimento só para tirar a onda da galera aqui, estopar um monte de gente, e o nosso indicador manda comprar. Parou de ficar verde, opa, até um pouquinho nesse candle aqui, ó, parou de ficar vermelho, mandou comprar, estou acima da média de 200, saiu da lateralização, né? E se você segura o trading, você tem aqui no mínimo, ó, 500 pontos. Só que você poderia até botar Fibonacci e ver se tinha alvos mais em cima. E quase aí, eu acho que deu 1000 pontos aí nessa operação, ó. Beleza? Isso aqui trabalhando com LTA, ó. Agora tivemos mais uma entrada compradora aqui, ó. Só que, como eu falei, aqui já isso aqui eu ensino também lá na aula. Aqui já é uma entrada compradora de alto risco, porque esse fundo aqui que mandou comprar, ele já é um fundo que está paralelo ao fundo anterior. Veja que aqui ele que mandou comprar. Olha esse fundo aqui, ele está paralelo a esse fundo aqui, ele não está mais alto. Se aqui tivesse mostrado aqui uma compra, aqui seria mais interessante comprar, para levar o movimento lá em cima. E essa compra aqui, na minha visão, já é um movimento aqui lateral, aqui já perdeu força no movimento da tendência. Mesmo assim, está respeitando. Aqui eu já utilizaria outra estratégia, outra operacional para a gente fazer análise e fazer essa operação. Beleza? Mas o vídeo hoje é sobre volume. Vamos lá para a minha telazinha aqui de volume. Aqui eu tenho o volume Fênix, tudo, para a gente fazer bem do zero, galera. Excluir todos os estudos, eu só quero excluir daqui do volume. Vamos lá. Opa.
Então, vamos lá. Como é que funciona aqui o indicador de volume, galera? O volume é para ser analisado ele barra a barra. Ó, vou dar uma visualização isso aqui, ó. Eu tenho barra de alta, esse volume está de alta. Só que, olha só, depois eu tenho uma barra vendedora, caindo, só que com volume verde. Então, isso aqui você também tem que estar atento tudo nisso. Ó, vermelho, a barra ainda está verde. Então, você veja que aqui ainda caiu outro candle, fez mais um candlezinho de queda, com volume pequeno, ó, o volume está abaixo da média. Mais um candle de alta com um volume maior do que o volume de venda. Aqui, na prática, você já conseguiria visualizar aqui que aqui existe uma fraqueza no movimento de quê? De compra, porque esse candlezinho, na verdade, movimento na fraqueza no movimento da venda, né? Porque se eu tenho aqui uma regiãozinha de resistência, ó, e o preço vem testar essa resistência aqui, agora como suporte, sem volume nenhum, em tese, o que eu teria que fazer aqui? Tem que fazer uma compra. Beleza? Então, o volume ele vai confirmar através de cada barra. Se eu tenho aqui, ó, olhar no dia anterior, aqui era uma regiãozinha de resistência, ele foi rompido, e aqui é uma região de suporte, aqui eu poderia fazer o quê? Ó? Já que esse candle aqui grande testou a minha região de suporte sem volume nenhum, o próximo candle aqui foi um candle comprador, foi um volume acima da média, ele é um volume maior. Aqui eu poderia fazer a minha entrada compradora. Beleza? O volume analisado bem simples é isso. Estou numa região de suporte, o preço testou a minha região de suporte, ó, sem volume. Olha lá, barra vermelha, candle vermelho, sem volume nenhum. Aqui, ó, o volume está abaixo da média, sem volume nenhum. Aí, o que eu faria? Aqui eu faria uma compra. Só que olha o que aconteceu. Eu comprei aqui, stop está bem baratinho, ó. Aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, mas isso aqui serve em qualquer time frame. Stop aqui está bem baratinho, 100 pontos. Só que o que aconteceu? Veio um candle de baixa, desceu novamente sem volume, aí a gente aqui ainda fica tranquilo. Estou na operação, meu stop está aqui, atrás do pavio. Só que aí o que acontece? O candle seguinte faz um candlezinho de alta, só que sem volume. Isso aqui já está mostrando para você o quê? Fraqueza no movimento de compra. Porque para que o preço subisse, esse candle de alta aqui, ele teria que ter um volume maior do que os candles que estão testando o suporte. Aqui não é um suporte, era uma resistência, agora virou suporte. O suporte foi testado sem volume. Esse candle sem volume e esse candle aqui vermelho sem volume. E o candle de alta teve um volume acima da média, por isso que eu comprei aqui. Só que o candle seguinte não deu continuidade. Ele fez o quê? Deixou um pavio e só fez me estopar. E olha só, aqui, vocês vejam que aqui, como era uma regiãozinha de suporte, ele foi o quê? Rompido com esse candle, né? Rompeu um pequeno rompimentozinho. E esse candlezinho aqui, ele deixou esse pavio, testando o suporte, testando o que agora vai virar uma resistência, e é um candle de alta sem volume nenhum. Beleza? Então, aqui você está tendo um teste do seu suporte, que agora vira resistência, sem volume nenhum. Então, se eu fui estopado aqui nessa operação, eu fui estopado aqui nessa compra, olha só o que acontece. O preço fecha com candle com um volume acima da média maior do que os candles compradores. Ó. Olha lá, esse candle aqui, que deu de alta, que foi o candle que eu comprei. O volume dele é o quê? Aqui está acima da média, mas é um volume pequeno. E o candle seguinte, que seria o candle de continuação, para levar o nosso trade lá para cima, ele foi o quê? Rompendo o suporte e sem volume. Olha lá aqui o volume aqui dele, ó, bem pequenininho, sem nada. E o candle seguinte, ele confirma o quê? Que aqui foi realmente um rompimento. Aqui seria uma entrada de pullback. Então, aqui a gente faria a nossa venda. Olha lá, esse candle aqui ficando abaixo da resistência, que era um suporte, com um volume acima da média, e é um volume maior do que o volume do candle anterior, do que os candlezinhos anteriores. Então, aqui seria a nossa venda. E olha lá o que aconteceu aqui, galera. O preço simplesmente despencou aqui 300 pontos. E aí, o que acontece? Olha lá por que é importante analisar esse volume. Sobe mais 3 candlezinhos, ó. 3 candlezinhos de compra. Olha lá, esse candle e esse candle. 3 candlezinhos. Vocês podem notar
que o volume desses 3 candles que estão subindo, eles são pequenos, abaixo da média, e não tem significação nenhuma aqui, significa que não tem volume nenhum, ó, pequeno volume, volume abaixo da média, e são candles compradores, ó, e até tem aqui candle que está com volume vermelho, ó. Mas isso não importa nem tanto. Para mim, o que importa também é a cor. Na verdade, não a cor, o tamanho, né? Olha lá, então eu tenho aqui essa correção, movimento é de queda, olha o volume vendedor como está. Candles caindo com volume grande. Aí ele corrige, isso aqui é tendência saudável. Cai com muito volume, crescente, e depois faz o quê? Ó, sobe sem volume nenhum. E vejam aqui que aqui eu tenho regiãozinha de fundo, né? Ó. O preço montou aqui uma pequena regiãozinha de fundo. Se você ficou com medo aqui, você poderia sair da operação aqui, já porque apareceu aqui um candle com volume comprador. Mas olha só, por que que é interessante ter análise do volume? Porque eu sei que o movimento força comprar vendedora está grande, os volumes estão acima da média. Olha o último candle que teve aqui volume, o último candle de baixa que tivemos aqui antes desse movimentozinho de alta, o volume dele é acima da média. Aí todos os 3 candles de alta que tivemos aqui, volumes abaixo da média. E depois o que acontece? O preço continua a descer, continua a fazer um movimento de queda, beleza? E ele faz o que? O rompimento dessa pequena regiãozinha de suporte. E olha só o candle que volta a testar essa pequena regiãozinha de suporte. Tem volume? Não, não tem volume nenhum comprador. Candle de compra testando essa região de suporte, que agora vai virar uma resistência, sem volume nenhum. Qual é o operacional? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de esperar que confirmar. Candle seguinte ou o candle depois tem que ter o que? Volume acima da média, ó. O volume aqui acima da média para eu entrar. Então, aqui seria mais uma venda. Ou, se você está na operação ainda, você viu que aqui foi só correção, não teve volume nenhum comprador, você continuaria no trade. E aqui, ó, o preço continua caindo. Só que olha só o que acontece quando você entrou nesse trade aqui de venda. O preço ele continua caindo um pouquinho, só que aqui já começa a perder volume, ó, não tem mais volume de venda. Beleza? Começa a cair candles aqui, ó, vendedores. Ó, esse candlezinho aqui vendedor já está com volume abaixo da média. E nós temos aqui novamente o que? Mais uma regiãozinha de suporte. Então, se você está nessa operação vendido, você já tem que sair dessa operação porque não tem volume. O volume, ó, o volume dos candles de queda já está pequeno, ó. Não tem volume. Aí, beleza. O que aconteceu, galera? Olha como é diferente. Ele rompe agora essa regiãozinha de suporte. E quando ele rompe, ó, com volume abaixo da média, e o candle que volta a testar, o volume é acima da média. Como é que a gente vai fazer venda aqui? Não faz. Então, aqui você já sabe que se você tiver nessa venda, você tem que sair da operação, porque não existe mais volume vendedor para o preço continuar. É como se tivesse acabado o combustível do carro. Beleza? Então, se eu tenho aqui uma regiãozinha de suporte, o que que eu penso? Eu penso que quando ele ficar acima dessa região aqui, que era um suporte, com um volume acima da média, eu posso comprar. Então, aqui, ó, eu teria que fazer uma compra nesse candle. Olha lá. Por que que eu não compro antes, nesses outros candlezinhos aqui? Porque tá quase 2x, né? E ele tem que ficar acima da região de suporte. Então, se eu comprei aqui, ó, veja como o preço ele respeitou a análise e foi bater aonde? Na regiãozinha de suporte. Beleza? Deu aqui 100 pontos. Só analisando o volume, galera. Isso aqui, quando você junta tudo com o Operacional Fênix, fica maravilha, porque você vai ter confirmações de gatilhos, entendeu? Aí, o que aconteceu aqui, galera? Ó, ele subiu com volume, beleza. Esse candle aqui teve volume, ó. O stop estava aqui, veja que não pegou nenhum momento. Se você for esperto, você saiu na região de alvo, que foi aqui. 100% do movimento, né? O que aconteceu? O preço ele fez o quê? Um rompimento de novo e rompeu com um volume acima da média, ó. Candle vendedor com volume acima da média. Beleza? Voltou um candle para testar, ó. O volume está abaixo da média. Só que para mim, o que é interessante? Ele vinha se testar mais próximo. E o candle seguinte teve volume acima da média. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Opa!
Beleza? Ó, fez o rompimento dessa região e aqui na prática era para ele fazer o quê? Continuar o movimento de queda. Continuar esse movimento aqui de queda. Só que o que que aconteceu, galera? Ó, esse candle de venda com volume acima da média, aí candle de alta, o volume está menor do que o anterior, beleza? Candle de queda com volume acima da média, então aqui na prática era para o preço continuar caindo. Só que vejam que aqui não deu gatilho para a gente fazer venda mais. Ele estava comprado, bateu no meu alvo e não teve mais gatilho para vender. Beleza? Agora eu vou identificar o quê? Uma região de suporte, uma região de resistência e esperar uma confirmação do volume para entrar. Aí o que que eu tenho? Ó? O preço aqui segurou e começou a subir. Faz um candle de queda sem volume, já começou a mostrar volume comprador. Eu vi que esse movimento de queda aqui já tinha perdido força com vendedora, né? Ó, deu um restantezinho de força vendedora e agora começou a aparecer força compradora. Então, possivelmente, eu esperaria aparecer um gatilho para comprar. Vamos ver se aparece gatilho para comprar. Subiu com volume acima da média. Esse candle aqui testou esse pequeno topozinho aqui, ó. Testou esse pequeno topozinho aqui com volume abaixo da média e o candle seguinte com volume acima da média. Não é o tipo de entrada que eu gosto de pegar, porque não era um suporte consolidado, nenhuma região de resistência consolidada, mas aqui vocês vejam que está mostrando a fraqueza no movimento da queda, porque aqui deu essa exaustão, esse volume aqui, que não foi para continuar o movimento, deu simplesmente o volume, não foi diminuindo. O último candle de venda teve um volume grande, mas não continuou o movimento de queda, e ele começou a subir e entrar volume comprador. E depois, nessa regiãozinha de topo, testou esse candle aqui, testou esse topozinho aqui, esse volume abaixo da média, o candle seguinte com o volume acima da média. Poderia ser um gatilhozinho para comprar. Eu não compraria aí, porque aqui está muito estranho ainda a movimentação, beleza? Eu acho que vocês devem ter entendido como é que funciona, mais ou menos. Então, vamos analisar como é que seriam os melhores gatilhos dessa operação. Ó. Por exemplo, se aqui a gente tivesse feito essa compra, o volume está crescente. Ó. O volume está subindo e volumes altos. E quando ele faz correções, ó, essa correção que teve aqui, olha lá, essa correção aqui, o volume está menor do que os volumes dos candles compradores. Então, aqui é o quê? Uma correção saudável para continuar o movimento de alta. Só que aí, olha só, galera, a gente temos é foda. Então, encontramos aqui uma regiãozinha de resistência, que foi aquela resistência lá do início do pregão que identificamos, né? Tem outras regiões aqui de resistência um pouquinho mais atrás, por conta do pregão anterior, mas eu vou trabalhar só com isso aqui. Olha lá. Aí o preço ele tenta subir de novo e sobe com um volume maior do que o volume de correção. Show. Então, aqui em prática era o quê? Para tentar romper. Só que aí depois de novo ele cai, ó, dá essa quedazinha. Vem esse candle aqui, ó. Esse candle aqui já tem um volume menor do que o candle que testou a resistência. Já está fraco. Aí ele desce mais 3 candlezinhos aqui de baixa. 3 candlezinhos de baixa e o volume já é maior do que esse volume do último candle comprador. Depois vem outra barra, uma barra de alta, ó, com o volume bem pequenininho, abaixo da média. E o candle seguinte, com o volume acima da média. Aqui é um gatilho para vender. Que olha só, nós temos uma regiãozinha aqui de resistência, ó, topozinho, topozinho. Aqui foi falso rompimento. Beleza? Quando ele faz esse teste aqui, ó, sem volume, confirma com o candle seguinte, com o volume acima da média, a gente pode vender. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Caiu 264 pontos até a região de suporte, que foi a que a gente já tinha trabalhado análise pelo volume. E olha só que engraçado, galera. Quando ele começa a descer, ó, essa barrinha de alta confirma a nossa operação. Ó, barra de alta, volume pequeno abaixo da média, candles caindo com volumes acima da média. Eu acho que isso aqui está bem claro, né? Depois, novamente, antes de chegar lá no nosso alvo, o preço ele dá uma subida novamente, ó. Sobe aqui 3 candlezinhos, correção, com volume abaixo da média, e os candles seguintes, volumes de venda acima da média. Ó, volume acima da média. Então,
realizamos mais uma entrada aqui, confirmada pelo volume, em cima de uma resistência. Beleza? Aí, depois desse momento aqui, ó, começa a ficar o mercado lateral, candlezinhos de baixa, sem volume, candle de alta, subindo, batendo na resistência, mas não está rompendo. E depois ele entra um fluxo comprador e o preço sobe. O preço sobe aqui, com volume acima da média, aí tranquilo. Só que aí depois o preço desce, com volume acima da média, aqui não deu gatilho, desce com volume acima da média, e o preço ele vem testar, ó, essa região aqui novamente de suporte. Ele sobe com pouco volume comprador, ó, essa subida aqui, pouco volume comprador, e nós temos aqui o quê? Uma regiãozinha de resistência, ó, por causa desses topinhos aqui. Vou apagar, botar mais em cima, que é um pouquinho mais em cima. Por conta desses topinhos aqui, ele vem testar, ó, e candles abaixo da média. Candles abaixo da média. E o volume principal, que foi o que caiu, tem o quê? Volume acima da média. Testou uma resistência sem volume, poderia pensar numa vendinha aqui. Só que isso aqui, galera, desse modo, eu estou passando aqui, utilizando só apenas o volume. Mas os gatilhos eu costumo identificar lá pela regra de coloração para confirmar desse jeito aqui com volume. Ele testando uma região de suporte ou resistência sem volume, beleza? Porque um indicador ele vai completar o outro para dar um melhor gatilho. Tranquilo? Aí, olha só novamente. O preço sobe com o volume, daí desceu, respeitou, né? Respeitou aqui a operação. Subiu com volume, desceu sem volume. Poderia ter pensar aqui numa compra, ó, já que barra de queda, sem volume abaixo da média. Subiu, volume está acima da média, mas já é menor do que o volume do teste anterior. Testou resistência, volume grande. Teste de novo na resistência, com volume menor. Isso aqui já está montando o quê? Um LTB. Beleza? Olha que confirmação linda e perfeita. Ó, olha lá. Testou aqui, ainda é um volume acima da média. Só que depois ele vem testar de novo, ó. Vem testar de novo aqui com um volume abaixo da média. Mostrou o volume queda, testando novamente essa LTA, essa LTB, testando resistência com volume abaixo da média. Então, aqui é gatilho para vender. E olha que venda linda aqui, que o preço despencou. Geralmente aqui, ó, você pode esperar o candle com volume acima da média. Fez a entrada, 250 pontos aqui. Beleza? Voltou a testar de novo a LTB, mas agora tem volume acima da média, a gente não faz nada. Desceu, voltou a testar de novo. Tem volume acima da média, não faz nada. Desceu de novo e deu esse pico aqui, ó. O volume também mostra uma coisa muito interessante, que é quando ele forma topos e fundos e dá um pico de volume, essa região ela vai se tornar uma resistência ou um volume forte. Por exemplo, vamos lá. Nós tivemos aqui, ó, essa região aqui de fundo aqui. Vejam que aqui ele tem um volume menor do que o primeiro fundo, que foi esse daqui, ó, que teve um volume maior. Olha lá. Eu tenho esse fundo aqui, teve esse volume, e esse fundo aqui teve um volume menor do que ele, ó. Então, aqui você já sabe que a força desse fundo aqui, a força vendedora desse fundo para continuar o movimento é menor do que esse daqui. Por isso que aqui, quando ele perdeu esse fundo, o preço continuou caindo. Beleza? Aí, vejam que a gente montou esse fundo aqui, foi o volume mais alto que teve nesse momento aqui até o dia, e quando o preço buscou essa região aqui de volume, o preço ele sofreu resistência, ó, e caiu, sofreu resistência e caiu. Olha lá de novo. Preço volume aqui, ó, o preço bateu lá em cima e olha lá como o volume comportou, ó. Bateu o volume, bateu aqui nessa região e depois o preço simplesmente despencou. Então, o volume a gente consegue identificar regiões de resistência e de suporte através do volume. Quando o preço bate, ó, olha lá, testando resistência, batendo em resistência de volume, ó, o preço simplesmente despencou. Beleza? Então, essa análise é o quê? Análise de exaustão de volume. Se o preço bateu numa resistência e aqui já está com exaustão, ou ele vem batendo naquela resistência com o volume menor do que o volume do último teste, daquela resistência, você pode identificar uma região compradora ou uma região vendedora. Como é o caso aqui, ó. Vamos lá. O preço desceu, testando essa região de suporte. Olha lá o volume como teve, ó. Teve muito volume, né?
muito volume, quase batendo na resistência aqui, a resistência de volume, beleza? Depois ele desce novamente e vem testar essa região de suporte aqui embaixo, ó, que por coincidência é uma região, galera, que eu gosto de comprar porque é 80 a 90% desse movimento aqui de padrão V, ó. Mas isso aí é para uma próxima aula, padrões operacionais. Ele veio testar e o volume, vocês vejam que aqui o volume, para tentar romper essa região de suporte, já é bem menor do que o volume anterior. Então, com certeza, eu vou procurar um gatilho para comprar. E olha só o que é que aconteceu. Eu tenho uma estrutura de alta de baixo formada aqui. Topos mais baixos do que os topos anteriores. Ele bate nessa região de fundo e sobe. E depois vem candlezinho tentar testar essa região de suporte aqui, ó. Olha esse fundo. O que eu identifiquei aqui? Esse fundo fez rompimento do fundo e continuou. Depois voltou a ficar acima do fundo. E ele testa aqui, ó. Testa essa região de suporte sem volume nenhum. Olha lá, o volume está abaixo da média. Candle seguinte, o volume está acima da média. Poderia comprar aqui, mas eu sei que aqui tem uma LTB. Aí o que acontece? O preço sobe. Dois candlezinhos de alta com volume comprador, mas desce novamente. Quando ele encosta na LTB, desce 3 candlezinhos de queda, testando de novo o meu suporte. E olha só novamente, sem volume de venda. Isso aqui é uma entrada de confirmação muito top, porque você tem um falso rompimento, ó, de uma regiãozinha de suporte. Testou aqui, rompeu, voltou a ficar acima, falso rompimento, testou novamente, agora sem volume, ó. Candle que fechar com volume acima da média, ó, esse. Rompendo a LTB, gatilho para comprar. Candle corrigindo, ó, 2 candles corrigindo, testando essa regiãozinha aqui, que é uma lateralizaçãozinha. O volume está menor do que o volume que rompeu, ó. Olha lá, o volume que rompeu a região. Então, aqui o que acontece? O preço sobe. Faz correção, o volume ainda é menor. Se você olhar, você pode botar uma linha de resistência. Essa pequena correção que teve aqui, testando novamente o suporte, ele tem um volume menor do que o volume dos candles anteriores. Até postei essa entrada lá no nosso Telegram, como eu segurei ela. Coloquei uma VWAP aqui, Midas, nesse fundo. A região aqui estava passando por aqui. Ele só fez testar aqui a VWAP Midas de defesa desse fundo. E o preço continuou subindo. E olha lá, com muito volume comprador. Aí, quando ele faz correção, ó, corrige sem volume, corrigiu sem volume de venda, e depois sobe novamente, candlezinho comprador com volume acima da média, só que aí testando de novo, ó, olha lá aquele esquema que eu falei, testando resistência. E ele já não tem volume, olha o tamanho do volume comparado ao primeiro volume. Aqui ele perdeu força, então aqui eu fechei meu trade. Beleza? Preço cai com volume de venda, preço sobe sem volume de comprador. Beleza? Caiu aqui, ó. Deu um pico de volume rompendo essa resistência. Ó, pico de volume aqui rompendo essa pequena resistência e quase buscando a outra. Depois começa a cair e olha onde ele dá o quê? Dá um pico nessa região, ó, na região de suporte. Dá um pico nessa região de suporte, exaustão, bateu na resistência do volume, ó, exaustão. Aí a gente procura o quê? Um gatilho de compra. Olha lá. Olha essa regiãozinha aqui de topo. O preço sobe, volta a testar, ó, esse candlezinho de queda, testando, mais 2 candlezinhos de queda, ó, testando sem volume nenhum vendedor. Você tem aqui já uma estrutura de alta, ó, um fundo mais alto do que o fundo anterior, testando sem volume de venda. Deu exaustão no volume comprador, porque ele bateu um pico de volume de resistência aqui, testando uma região de suporte. O preço subiu com volume comprador, voltou a testar, ó, sem volume, a gente tem que comprar aqui nessa região. Aí o preço sobe, faz correção, batendo em pico de volume, depois continua o movimento de alta. E aqui você já consegue identificar, ó, uma regiãozinha de topo, né? Um topozinho aqui, e ele deu o picozinho de volume batendo aqui, ó, na região de pico de volume,
E olha só depois, 2 candlezinhos compradores testando sem volume nenhum, ó. Depois mais um candlezinho de compra sem volume nenhum, ó. Você pode esperar o quê? Um candle com volume abaixo da média para você romper, para você fazer uma venda. Olha aqui, esse candle aqui. Com o volume tá acima da média. Volume acima da média. Deu pico de exaustão, ó, bateu lá em cima, pico de exaustão. Os candles seguintes, testando essa resistência, não tiveram forças, volumes abaixo da média, e aqui a gente pode fazer uma venda. Então, essa análise do nosso indicador é bem simples. Você está dentro do movimento, você vai identificar um suporte e resistência, um LTA, um LTB, e ver como é que o preço vai se comportar quando chegar nessa região. Por exemplo, novamente, mais um aqui, ó. Eu tenho essa região de suporte. O preço chegou nessa região de suporte aqui, ó, fundo, fundo, com muito volume comprador, com muito volume de vendedor. Aqui eu faço compra? Não. Aqui eu faço compra? Não. Mas eu sei que aqui ele bateu numa resistência de volume. Quando o preço voltar próximo dessa região, ou voltar aqui nessa região sem volume, aí eu posso comprar. Aí eu olho aqui, ó. Vamos identificar agora a fraqueza. Bateu lá, deu exaustão, o preço respeitou, subiu. Só que aí ele sobe, ó, testando mais uma regiãozinha de suporte, de resistência agora, com volume abaixo da média. Poderia pensar numa venda aqui. Beleza? Mas eu quero comprar. Aí o preço desce novamente, testando aqui, e testa novamente essa região de suporte com o quê? Volume acima da média. É menor do que o volume anterior. É menor do que o volume anterior. Mas eu mesmo assim aqui eu não compro porque tem que estar com volume, candle vermelho, candle de queda, testando suporte, tem que estar com volume abaixo da média. Isso aqui dá para fazer uma compra, dá que aqui é uma entrada de divergência de volume, mas não é o recomendado. O recomendado é o quê? Que o volume que esteja com volume abaixo da média. Aí o preço sobe de novo, agora começou a subir com volume comprador, e ele volta a testar, ó. Voltou a testar, e já tem agora aqui o quê, ó? Olha essa barrinha aqui, esse candlezinho de queda, sem volume de baixa, ó, sem volume de queda, ó, o volume está abaixo da média. Então, aqui entrou volume comprador numa região de suporte, o preço voltou a testar sem volume. Aqui eu posso pensar aqui numa compra. Posso entrar no que? Eu geralmente, como eu já estou um pouco mais prático, galera, eu faço o que? A entrada nesse candle aqui que testou sem volume. Mas se você quer confirmar a operação, você pode entrar no candle que tiver com volume acima da média, que seria esse aqui. Então, aumenta um pouquinho o stop, mas não é tanto. Aqui você entrou, ó, com stop de 90 pontos, atrás do fundo, tem sempre stop técnico, e olha lá, o preço bateu 150. Aqui você pode usar Fibonacci para estipular aqui sua entrada. Ó. Opa, deixa eu fazer errado aqui. Deixa eu alterar. Olha aqui, ó. Eu posso projetar ela aqui 50% e foi certinho aqui no alvo. Fiz a minha entrada aqui e projetei 50% para cima. Aqui está um stop de 90 pontos para um take de 150 pontos. Uma entrada muito top. E se você colocar aqui as médias, provavelmente já vai estar na lateralização, né? Porque a gente saiu daquela região lá, saímos daquela região de compra e começou a descer e segurou agora numa região de suporte, provavelmente aqui vai dar uma lateralizada. Fibonacci é uma aula para outro dia, beleza? Mas é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês. As exaustões